E ainda no cenário internacional, o ex-presidente do Peru, Alan Garcia, cometeu suicídio nesta quarta-feira antes de ser detido por envolvimento no escândalo de corrupção da Odebrecht. O político foi socorrido após tentar se matar em casa, mas não resistiu ao ferimento à bala na cabeça e acabou morrendo. O ex-presidente peruano Alan Garcia morreu nesta quarta-feira em consequência de um ferimento à bala na cabeça. O político tentou se matar em casa pouco antes de ser detido pela polícia em um caso vinculado ao escândalo da construtora brasileira Odebrecht. A morte foi confirmada por Omar Quezada, secretário-geral do partido de Garcia, o APRA. O ex-presidente havia sido levado para o hospital em caráter de urgência por um ferimento à bala. A ministra da Saúde peruana, Zulema Tomás, havia informado mais cedo que o estado de saúde do ex-presidente era delicado e que ele sofreu 3 paradas cardíacas. Alan Garcia comandou o Peru entre os anos de 1985 e 1990 e depois entre 2006 e 2011. A polícia tentou detê-lo no começo da manhã em sua casa no distrito residencial de Lima, em Miraflores. O suicídio do ex-presidente do Peru, Alan Garcia, acontece em um contexto de amplas investigações de corrupção no país. Além de Alan, 4 ex-presidentes peruanos também foram denunciados. 2 deles já estão presos. O professor Ricardo Balistier, do Instituto Mauá de Tecnologia, vai explicar para a gente agora esses escândalos de corrupção que marcam a história recente do país. Professor, obrigado pela participação aqui conosco no Link News. E esse caso mostra, mais uma vez, o rastro que o Odebrecht deixou em toda a América Latina e também até em alguns países da África de corrupção. No Peru chama ainda mais atenção porque são políticos de vários espectros políticos que estão sendo acusados. Como você enxerga que a morte, o suicídio de um investigado pode afetar a política do país ainda mais e também a investigação? Pode afetar de alguma forma a investigação? Boa noite, um prazer. Eu tenho a impressão que não, né? Tenho a impressão que as investigações devem seguir o seu rumo e é muito importante que haja cuidado no processo investigatório, né? Esse desejo muito grande das sociedades latino-americanas de passar exatamente a nossa história limpo, muitas vezes ela pode esbarrar em algum tipo de excesso cometido durante o processo de investigação. Então, é sempre muito importante garantir a todos aqueles que são suspeitos um amplo direito à defesa e, se possível, evitarem que prisões ocorram ainda durante o processo de investigação, né? Então, esse é um risco que uma região tão maculada por escândalos de corrupção acaba enfrentando, né? A Lava Jato aqui no Brasil, ela é um marco muito importante no combate à corrupção, mas é sempre muito importante também verificarmos que todas as garantias dos suspeitos possam ser respeitadas, né, evitando exatamente excessos como esses que ocorreram, né, durante a investigação. O caso envolvendo especificamente o Alan Garcia, né, não existia ainda de concreto uma acusação formal contra ele. A prisão era uma prisão preliminar e as alegações eram que ele poderia exercitar algum tipo de influência durante o processo de investigação, prejudicando, assim, a colheita de provas. Mas seria muito importante dar esse direito de defesa, evitando exatamente excessos que, no limite, só vão prejudicar as investigações. Agora, é importante a gente também relembrar e também explicar ao nosso telespectador, professor, e eu conto com a sua ajuda, como é que a Odebrecht conseguiu chegar nesse país e também em outros países aqui da região, da América do Sul, partindo aqui do Brasil com propostas de corrupção mesmo a essas pessoas que estariam ou já estavam no poder. No caso desses 4 ex-presidentes lá do Peru, eles eram de grupos distintos, alguns grupos distintos políticos e todos eles envolvidos em acusações semelhantes, né? Então, eu queria que o senhor explicasse melhor como que se tratava a questão da corrupção nesse país e em outros países vizinhos. Como é que a Odebrecht agia? A questão da corrupção, ela não faz muita distinção ideológica, né? Aqui no Brasil,
se nós formos considerar o processo de redemocratização, partidos e políticos de vários matizes ideológicos acabaram se envolvendo em escândalos de corrupção. E isso aconteceu no Peru também, né? Vamos lembrar que nós tivemos um ditador peruano, abertamente ditatorial, que é o Alberto Fujimori, que cumpriu pena até pouco tempo atrás. A filha dele está presa, né? E o Alan Garcia, por exemplo, ele surge na esquerda, assim como o Alejandro Toledo. Então, a corrupção, ela não faz absolutamente nenhum tipo de distinção. Os depoimentos todos do Marcelo Odebrecht disseram o seguinte, que a América Latina funcionava dessa maneira, né? Então, essa é uma cultura arraigada nas grandes obras que vem exatamente desde os processos de redemocratização da imensa maioria dos países latino-americanos, né? Então, embora a construtora seja brasileira, mas os braços na América Latina acabaram sendo muito concretos nas mais diversas obras, quer dizer, obras que passavam pela área de infraestrutura, passando exatamente por obras de mobilidade e chegando a simplesmente remuneração por palestras, entre aspas, que esses presidentes ou ex-presidentes acabavam fazendo aqui na região, né? Então, na realidade, eram vários braços da corrupção que se espalharam pela América Latina sem fazer qualquer distinção da matriz ideológica da qual fazia parte o presidente ou o ex-presidente de plantão. Isso aconteceu no Peru. No Peru acabou sendo um pouco mais intenso, porque nenhum presidente do século XXI no Peru acabou escapando, né? Então, na realidade, nos parece que esse desejo, né, por se combater a corrupção num país que tem mais do que 1/3 da população ainda na pobreza, acabou sendo mais efetivo aqui no Peru, lá no Peru. Mas temos que lembrar que aqui no Brasil nós temos um ex-presidente da República que está preso, né? O ex-presidente Michel Temer passou uns dias na prisão e também tem as suas questões com a justiça, e políticos de vários outros partidos implicados na Lava Jato. Uns já estão presos e outros certamente terão alguns problemas pela frente. Então, no fundo, a corrupção, infelizmente, ela não vê o partido e não vê a cor ideológica de que aquele partido está ligado. Tá certo, professor. Obrigado pela participação, professor Ricardo Balistier, do Instituto Mauá de Tecnologia, explicando para a gente esse triste episódio ocorrido lá no Peru. Professor, obrigado pelas explicações e até uma próxima. Eu que agradeço e fico o desejo de que as investigações continuem não só no Peru, no Brasil, mas em toda a América Latina. Muito obrigado.